Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo Balcerotto. Na aula de hoje vamos tratar sobre transmissão sináptica. Bem, antes de falar da transmissão sináptica em si, vamos falar o que é a sinapse. A sinapse é o ponto de ligação entre dois neurônios ou um neurônio e uma estrutura efetora como o músculo. Então, essa forma de transmissão do impulso nervoso do neurônio para outro neurônio ou do neurônio para o músculo é uma transmissão sináptica. Se utiliza mais o termo transmissão sináptica para fazer transmissão entre dois neurônios. Tá? Então, é a forma de transmissão de impulsos entre células excitáveis. Podemos ter neurônio e neurônio, sinapses interneuronais e neurônios células efetoras como células musculares. Ao exemplo, a junção neuromuscular, que serão nas próximas aulas. A atividade elétrica do neurônio pré-sináptico, ou seja, que está localizado antes da junção, influencia a atividade elétrica do neurônio pós-sináptico, que está após a junção. Então aqui nós temos, por exemplo, um neurônio. Esse neurônio aqui ele é despolarizado, esse impulso nervoso segue através do seu axônio, fibra nervosa, e aqui as regiões onde nós temos as sinapses, os pontos de contato entre os dois neurônios. Esse que foi despolarizado e o que vai ser afetado pelo neurônio pré-sináptico. Então esse é o pré e esse é o pós-sináptico. Então, entre os dois neurônios nós podemos ter pontos de contato entre axônio e dendrito, aqui no número 1, axônio e dendrito, aqui também. Tá? Número 2, axônio para axônio. Número 3, dendrito para dendrito. E axosomática, que é o 4 aqui, do axônio para o corpo celular. E existem dois tipos de sinapse, sinapse química e sinapse elétrica. Vamos tratar primeiro da sinapse química. Na sinapse química, na estrutura, nós temos aqui o neurônio pré-sináptico, que é esse aqui é ao final do neurônio pré-sináptico. Então, é um terminal axônico, ou botão terminal, ou botão sináptico, são vários nomes que aparecem. Então, dentro desse terminal axônico, nós temos o quê? Vesículas contendo uma substância química no seu interior, são os neurotransmissores. Alguns exemplos aqui, depois vamos ver mais: acetilcolina, ácido gama-amino butírico, ou GABA, né, e outros. Existe, então, eles não estão em contato físico, mas existe uma fenda sináptica, um espaço entre o neurônio pré e pós-sináptico. Tá? E aí nós temos aqui a membrana do neurônio pós-sináptico, que apresenta, então, receptores proteicos, né, de resposta rápida ou lenta, nós vamos ver depois também, específicos para esse neurotransmissor que está sendo liberado. Aqui temos um desenho e algumas etapas, certo? Então temos aqui, ó, número 1, o impulso nervoso chega aqui no botão terminal sináptico, certo? E essa região, então, ela se despolariza. Isso provoca a abertura de canais de cálcio e voltagem dependente. Como o cálcio está em maior concentração fora da célula do que dentro, entra por difusão. A entrada de cálcio faz com que as vesículas com os neurotransmissores sejam deslocadas até junto da membrana, que está junto aqui da fenda sináptica. Aqui vai ocorrer uma fusão das membranas, da vesícula com a membrana do botão terminal, a abertura aqui e liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. Por difusão, ele chega até a membrana do neurônio pós-sináptico, vai se ligar com os neurotransmissores, com os receptores, certo? E aí teremos então a alteração de canais, e isso vai provocar um potencial pós-sináptico, que poderá gerar ou não um impulso nervoso. Aqui temos a descrição. Aqui vesículas chegam no soma, então aqui já é a produção ainda, né? São preenchidas com neurotransmissor.
Então, aqui produzida aqui a vesícula. Tá? Bom, o potencial de ação chega através do axônio, promove a abertura dos canais de cálcio dependente de voltagem, ocorre a entrada de cálcio, vesículas com neurotransmissor se fundem com a membrana sináptica e liberam seu conteúdo. Os neurotransmissores vão se difundir e se ligam aos receptores na membrana do neurônio pós-sináptico, certo? E vão abrir esses neurotransmissores, abrir canais, se forem o caso. Né? Os que não se ligarem, eles serão degradados por enzimas que existem aqui na fenda sináptica. Parte da estrutura, então, será reaproveitada para formar novo neurotransmissor. Tá? Ou ainda se difunde para fora da fenda. Bem, o mecanismo de liberação do neurotransmissor ali. Então, nós temos aqui a vesícula com o neurotransmissor, certo? Quando ela chega próximo da vesícula, da membrana aqui do botão terminal, o que acontece? Os íons cálcio que entram no terminal vão se ligar à sinaptotagmina, estimulando então essas proteínas NARI que estão aqui, ó. Aqui é sem cálcio. Com cálcio, as proteínas NARI, elas fazem essa ligação aqui, da fusão da membrana, das duas membranas em liberação do neurotransmissor. O SNARI, que é um receptor proteico, perdão, de fixação da proteína de fusão solúvel sensível a N-etilmalenimida. Tá? Mas o que interessa é que eles ajudem, então, na fixação da vesícula aqui, na membrana do botão e fusão para a liberação do neurotransmissor. Bem, quando o neurotransmissor se liga no receptor, tá, são controlados por ligantes, né, presentes na membrana pós-sináptica. Poderá acontecer o quê? O receptor poderá ser um canal iônico, é um receptor do tipo ionotrópico, de resposta rápida, ou poderão ser receptores acoplados à proteína G, que é uma proteína existente na membrana. Aí serão de resposta lenta e são receptores metabotrópicos. Nos dois casos, a consequência da ativação dos receptores leva à alteração da atividade celular da pós-sináptica. Tá? Dependendo do neurotransmissor liberado sobre a célula pós-sináptica, a sinapse poderá ser excitatória ou inibitória. O detalhe é o seguinte: o neurônio pré-sináptico, ele vai liberar naquele local ali sempre o mesmo neurotransmissor. Ou o neurônio pré-sináptico. Cada neurônio libera sempre o mesmo tipo de neurotransmissor. Certo? Então, bem, aqui temos o receptor ionotrópico e metabotrópico. Por exemplo, o receptor nicotínico de acetilcolina no músculo esquelético. Então, a acetilcolina se liga aqui o receptor, no caso aqui, em vez de ser outro neurônio, é a fibra muscular esquelética. O próprio receptor é um canal. Então, já é entrada de sódio, principalmente, né? Pequena saída de potássio, mas mais sódio. Ocorre despolarização da fibra muscular, entrada de cálcio através do canal de cálcio e contração muscular. No metabotrópico, o receptor muscarínico de acetilcolina também no músculo cardíaco. Então aqui, ó, se liga no receptor, o receptor ativa uma proteína G aqui na membrana, ativação, liberação de um segundo mensageiro, que nós vamos ver depois, modulação de um canal iônico, tá, e diminuição da frequência cardíaca. Então é um outro tipo de efeito. O mesmo neurotransmissor, mas conforme o local que ele vai agir, a ação dele poderá ser diferente. É diferente. Né? Numa sinapse química excitatória, a despolarização da membrana pós-sináptica, né, então o potencial da membrana fica mais próximo do limiar de excitabilidade. Então aqui, ó, potencial da membrana no repouso, quando recebe então o neurotransmissor aqui, ocorre uma alteração do potencial durante um certo tempo. A abertura de canais de sódio aumenta a permeabilidade ao sódio. Então, o líquido
intracelular ou meio intracelular menos negativo, fica um pouco mais positivo. Certo? Então, a entrada de sódio é maior que a saída de potássio. Neurotransmissores excitatórios, glutamato, dopamina. Então, potencial excitatório pós-sináptico ou PEPS. Então, esse é um potencial graduado, não é um potencial de ação. Mas a sinapse química pode ser também inibitória. Então, ocorre uma hiperpolarização da membrana pós-sináptica, o potencial da membrana fica mais distante do limiar de excitabilidade, mais difícil de ser excitado. Então, abertura de canais de cloreto ou de potássio. Então, aqui, ó, entrada do cloreto para o meio intracelular ou saída de potássio para o meio extracelular. Então, aqui nós temos, ó. Veja que tem mais cloreto fora do que dentro. Então, o cloreto entra. Já o potássio tem mais potássio dentro que fora. Então, o potássio sai. Então, aqui vemos, ó. Perdão. Aqui temos uma hiperpolarização durante um certo período. A membrana o potencial fica mais negativo do que estava no repouso. Potencial inibitório pós-sináptico ou PIP. Exemplo de neurotransmissores inibitórios, o GABA e a glicina. Aqui uma demonstração do PIPS pelo GABA. Tá? Então, aqui no repouso, certo? Não tem GABA ligando ao receptor, canal de cloreto fechado. Ligação do GABA, abre o canal de cloreto e aí o cloro entra na célula, deixando ela mais negativa. É inibitório. Resumindo, então, no repouso, certo? Aqui temos o potencial de repouso de menos 65 mV, com liberação de neurotransmissor excitatório, entrada de sódio, deixa a célula menos negativa, tá? A tendência a ser excitado. Tá? E no caso, no C, uma sinapse inibitória está provocando saída de potássio e a célula fica mais negativa, mais difícil de ser excitada. Geração de PEPs e PIP pelo mesmo neurotransmissor. Então, alguns neurotransmissores podem ser excitatórios ou inibitórios, dependendo do tipo de receptor presente na membrana pós-sináptica. Tá? Mais de um tipo de receptor, diferentes respostas. Mas daí será encontrado o seguinte: num determinado local, o neurotransmissor pode ser excitatório e num outro local do corpo pode ser inibitório. Não é na mesma sinapse que vai ter dois tipos de resposta. Certo? São em diferentes locais do corpo. Então, aqui exemplo de PEP pela acetilcolina, que eu já mostrei para vocês ali. O canal ionotrópico da acetilcolina. Sem acetilcolina está fechado e com acetilcolina está aberto. Então, temos principalmente entrada de sódio e alguma pouca saída de potássio. Tá? Então, leva à excitação do músculo, nesse caso aqui. E no PIPS, aqui, ó, receptor metabotrópico da acetilcolina, tá? Ligação com a proteína G, e a proteína G, então, leva à abertura de um canal de potássio no coração. Então, isso leva a uma inibição, uma redução da frequência cardíaca. Aqui um exemplo mais detalhado, aqui no tipo de receptor metabotrópico, tá? Nós temos o seguinte, aqui o neurotransmissor, a norepinefrina ou noradrenalina, se liga no receptor, ativa uma proteína G, certo? A proteína G, então, ela se dissocia, ativa uma enzima localizada aqui na membrana, que é a adenilciclase, vai promover o quê? A partir do ATP, a produção de AMP cíclico, que é o segundo mensageiro. Por que ele recebe o nome de segundo mensageiro? Porque o primeiro mensageiro é o neurotransmissor. Como ele deu origem a uma outra substância, ou aumentou uma substância intracelular, é o segundo mensageiro. Por quê? O segundo mensageiro, então, é que vai provocar as alterações
no neurônio pós-sináptico ou no músculo efetor. Então, uma proteína quinase existente aqui no meio intracelular está inativa, é ativada pelo AMP cíclico. Poderá fosforilar proteínas de membrana, proteínas citoplasmáticas, proteínas nucleares, a ação da proteína quinase. Tem várias ações que poderão ser feitas. A proteína G pode ativar canais iônicos, mesmo ação do segundo mensageiro. Então aqui temos um neurotransmissor, se liga aqui, ativa a proteína G e vai fazer o quê? A proteína G vai diretamente ativar um canal de potássio, como até nós vimos no exemplo anterior com a acetilcolina. Aqui existem vários tipos de segundo mensageiro. O íon cálcio, por exemplo, a própria proteína G, AMP cíclico, GMP cíclico, inositol trifosfato. E aí poderão fazer o quê? Podem alterar algumas permeabilidades de íons aqui que aparecem, algumas funções que podem ser executadas, voltando aqui, a repolarização da membrana, pela saída de potássio, entrada de cloreto, certo? Aqui a localização, observações, certo? Então veja aqui, que aparece em músculo, músculo cardíaco, sistema nervoso, sistemas visuais, até no rim aqui, nós temos retículo endoplasmático em várias células. Então, e algumas observações, só para terem uma ideia. Muito bem, aqui nós temos um exemplo mais detalhado, mostrando no caso da acetilcolina. Certo? Então aqui nós temos o seguinte, a acetilcoenzima A é sintetizada na mitocôndria. Aí vai se juntar com a colina, com a ação dessa enzima, a colina acetiltransferase, forma acetilcolina, que então é armazenada na vesícula. Aí, quando for o momento ela liberada na sinapse, vai se ligar no receptor específico para ela, no neurônio pós-sináptico, e vai causar os efeitos no neurônio pós-sináptico. A acetilcolina, que não se ligar aqui, ela será degradada por uma enzima, que é a acetilcolinesterase. Então vai quebrar a acetilcolina em acetato e colina. A colina é reaproveitada para formar nova acetilcolina. Certo? Então isso é um exemplo do que pode acontecer num neurotransmissor. Com os outros é a mesma coisa, só que são outras enzimas. Alguns exemplos, umas comparações entre receptores ionotrópicos e metabotrópicos. Então, tipo de molécula, nos receptores ionotrópicos é um canal, o receptor é um canal ligando dependente, vai abrir dependendo da presença ou não do neurotransmissor. No receptor metabotrópico é um receptor acoplado à proteína G. Estrutura molecular, então 5 subunidades ao redor de um canal iônico, proteína com 7 segmentos transmembranas, não tem canal. Ação molecular, abrir canal iônico, ativa a proteína G, uma cascata metabólica. Tem segundo mensageiro? Não, sim, geralmente. Abertura de canais iônicos direta, pode ter uma ação indireta via proteína G ou nenhuma, não abrir canais. Tipo de efeito sináptico, potencial pós-sináptico excitatório ou inibitório rápido, e aqui lentos, alterações lentas de potencial ou ações moduladoras. Então altera a propriedade de canais, metabolismo celular, expressão de genes, pode não provocar abertura de canais, então não levar a alteração de potencial. Alguns exemplos de neurotransmissores, temos diferentes tipos, pequenas moléculas, então, aminoácidos, aqui colinética, acetilcolina, catecolaminas, então, dopamina, noradrenalina, monoamina, serotonina, histamina, peptídicos, opioides, taquicinina, entérico, outros, até gases aqui, como óxido nítrico, monóxido de carbono e purina. Alguns exemplos de neurotransmissores. Quando se tratarem na parte de farmacologia, mais adiante no curso de vocês, então vocês poderão então tratar mais detalhadamente sobre isso.
E aqui alguns neurotransmissores de tipo de receptores. Então, por exemplo, vocês vão ver também com mais detalhes, né, quando estiverem fazendo farmacologia, mas só para vocês terem uma ideia aqui. Então, acetilcolina. Então, receptor do tipo nicotínico e muscarínico. No muscarínico existem 5 tipos, M1 a M5. Tá? O tipo de ação, ionotrópico, metabotrópico. Dopamina, 3 tipos de receptores. Norepinefrina são 3. Alfa e 2 beta. Serotonina são 3. Tá? Aqui de aminoácidos. Mas por que interessa saber tudo isso aqui? Porque quando vocês forem tratar da ação de fármacos, se vocês tiverem um fármaco que tem uma ação sobre receptores de acetilcolina, colinérgicos, geral, vai agir sobre vários tipos de receptores, então provavelmente terá mais efeitos colaterais. Agora, se por exemplo tiverem um fármaco que age especificamente no receptor muscarínico tipo M1, vai ter uma ação mais localizada e provavelmente menos efeitos colaterais. Mesma coisa relacionado com todos os outros tipos de receptores. Então aqui temos o GABA, glicina, etc. Tá? Vários tipos de neurotransmissores. Bem, as características da transmissão sináptica química. Primeiro, propagação unilateral. Isso quer dizer o quê? É sempre do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. Não pode acontecer naquela sinapse especificamente o contrário, porque naquela região ali, o neurônio pós-sináptico, por exemplo, não tem vesículas com neurotransmissores. E o botão terminal não tem receptores para outros neurotransmissores. Certo? Então não é possível fazer pela via contrária. Mais lenta comparada às sinapses elétricas. Nós vamos ver depois como é que é a sinapse elétrica, mas basicamente por quê? Porque na sinapse química tem um retardo de sinapse no mínimo 0,2 milissegundos. Por quê? Devido à sequência de eventos envolvidos no processo. Ou seja, o botão terminal se despolariza, daí vai fazer o quê? Deslocamento da vesícula do neurotransmissor, liberação do neurotransmissor na fenda, difusão, ligação com o receptor. Se for um receptor ionotrópico, a abertura do canal é um processo mais rápido. Mas se for do tipo metabotrópico, poderá primeiro ativar a proteína G para depois abrir um canal. É mais lento ainda. Então tudo isso leva a um retardo sináptico. É pequeno? Mas é um retardo sináptico. Pode haver fadiga, uma exaustão de neurotransmissores. Esse é um processo relativamente difícil de ocorrer. Existem menções de que, por exemplo, num ataque epilético, o final do ataque epilético poderia ocorrer devido à exaustão da liberação de neurotransmissores em determinadas áreas do cérebro que interromperiam aquele ciclo excitatório que levaria a um ataque epilético. É uma possibilidade que poderia ocorrer fisiologicamente. Sinapse elétrica. A sinapse elétrica nos seres humanos ela é menos comum que a sinapse química. Por quê? Porque a sinapse química permite uma série de gradações, ou seja, pode ser excitatória, pode ser inibitória, pode durar mais, pode durar menos, pode ser mais rápida, pode ser mais lenta. E a elétrica é sempre igual e mesmo tipo de ação. Propagação do potencial de ação de célula para célula, contato direto. Não existe liberação de neurotransmissores. Então aqui nós temos o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Então nós temos o que aqui? Isso aqui são íons e não neurotransmissores. Certo? Então vejam, a membrana pré-sináptica e a pós-sináptica. Elas estão unidas. Existe aqui um canal iônico que está unido com esse canal iônico da membrana pós-sináptica. Então, como se fosse um canal único. Isso permite a passagem de íons. Livre passagem de íons de uma célula para outra. Então, se essa região se despolariza, o que acontece? Pode provocar, então, uma corrente de íons entre a região excitada e a região não excitada. Certo? Que nem a gente viu na transmissão ao longo do neurônio, do axônio. Então, aqui, essa região excitada e essa região não excitada. A diferença de carga elétrica entre as duas, haveria um deslocamento de íons aqui
para provocar a ativação dessa região aqui. A propagação, ela pode ser bidirecional. Geralmente ocorre num determinado sentido, mas pode ser no sentido inverso, ou seja, essa região aqui se despolariza e o íon vai na direção para cá. Tá? Pode ocorrer. E, obviamente, é mais rápido que a sinapse química, porque não envolve liberação de neurotransmissor nem nada. Aqui um pequeno resumo, né? Então, o tipo de sinapse química e sinapse elétrica. A química tem o tipo ionotrópico e metabotrópico. Aqui o tipo rápido ionotrópico, lento metabotrópico. Aqui uma corrente instantânea de íons. Função de transmissão de sinais, modulação neuronal, embora possa ter transmissão de sinal, que transmissão elétrica, mas é transmissão de sinal também. Efeito pode ser excitação, potencial pós-sináptico excitatório ou inibitório. Excitação e inibição, mas são potenciais excitatório e inibitório lentos ou outros, né, citoplasmáticos, etc. E aqui acoplamento elétrico, mas basicamente é o quê? Uma excitação. Não vai ocorrer inibição no caso de uma sinapse elétrica. Eu, pelo menos, nunca vi menção a isso. Bem, integração sináptica. Aí, então, temos o seguinte. Na maioria dos neurônios, a ativação de uma sinapse excitatória não é suficiente para que o limiar de excitabilidade seja alcançado no neurônio pós-sináptico. Ou seja, uma sinapse só sendo ativada não provoca potencial de ação no outro neurônio. Então, só será gerado pela ação combinada de muitas sinapses excitatórias. Ou de poucas sinapses, mas muitas vezes. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Ó. Uma sinapse A e B. São excitatórias, a sinapse C inibitória. Certo? Então, aqui, ó, liberação do neurotransmissor pela sinapse A. Provoca um potencial graduado aqui que não chega no limiar. Então, não gera potencial de ação. Outra liberação um tempo depois, outro potencial, mas não tem nada. Agora, se a liberação for num curto intervalo de tempo pela mesma sinapse, temos o que? A alteração aqui local. Antes que voltasse ao repouso, já houve nova liberação. Então, há uma somação desses potenciais graduados. Certo? Aqui temos liberação em B, liberação em A, mas B ao mesmo tempo. Então, soma também. É uma somação espacial. Aqui a somação temporal, em função do tempo, aqui em função de várias sinapses ao mesmo tempo. E aqui nós temos uma somação temporal de A e somação temporal de B. Nós temos, então, veja aqui, soma-se tudo e chega no limiar, desencadeia um potencial de ação. Certo? Aqui liberação do C sozinho, veja que provoca uma hiperpolarização. E um A mais C, veja que não muda nada. Uma excitatória e uma inibitória. Certo? Então, dependendo da combinação que temos, poderá ter potencial de ação ou não. Potencial de ação pode ser atingido por uma somação temporal. Aqui não aparece só com uma, porque teria que ter uma frequência maior. E uma somação espacial. Aqui não acontece porque tem só duas. Se tivesse 10, por exemplo, daria um potencial de ação. Tá? Ou uma combinação das duas, espacial e temporal ao mesmo tempo. Tá? São as diferentes possibilidades de ocorrer, então, potencial de ação no neurônio pós-sináptico.